Paz do Senhor, irmãos. Hamilton sempre engraçado, né? E o engraçado é que a minha preparação foi de acordo com a palavra dele. Ele pregou sobre fé, né? A galeria da fé. Citou, o Hamilton, ele é bem literal, né? Ele usou versículo por versículo, falando das pessoas, né? Ali da galeria da fé que agiram por fé. Oi, paz do Senhor. E eu fiquei ali matutando sobre fé, enquanto ele falava. O Tio Borges, assim que ele terminou, falou: Hamilton, faltou você falar isso. Eu falei: não, tio, é desse jeito mesmo. Quando alguém está pregando, a gente está fazendo as nossas anotações para matutar depois. Só fez certinho, não é que faltou, é que a gente complementa automaticamente. Isso é normal, significa que você está entendendo do assunto. Quando um professor está dando uma aula, vou citar uma aula assim, que algumas pessoas, obrigada, amor, acham difícil. Por exemplo, na área do direito, ali, o início, né, que todo mundo deveria saber. O LIMP, né, que é legalidade, impessoalidade, moralidade, como as pessoas devem agir. Primeira vez que eu vi aquilo, meu Deus, que coisa séria, nossa, isso é muito sério, não entrava nada. Aí o que eu fiz? Fiz uns cartazes e preguei na pia da cozinha, explicando cada um. Aí foi entrando, aí no outro ano, de novo a mesma matéria, no outro ano, de novo a mesma matéria. Se você faz um cursinho, lá vem a matéria. Se você conversa, tá lá. Esses dias a professora pediu para mim, a gente fazer um trabalho, e o meu trabalho caiu o quê para mim? Limpe, a minha área foi isso, tinha que dar uma aula. Então, agora eu já consigo debater, eu já consigo explicar. O Hamilton falou sobre a galeria da fé e eu automaticamente fui raciocinando na minha mente sobre como eu colocaria aquilo em prática. E a fé é atitudes. Atitudes, Israel, atitudes. Todas aquelas pessoas ali da galeria da fé tomaram atitudes. E a gente fica assim, mas como? Não é Deus que vai tomar essa atitude. Ele te dá a fé. A Bíblia fala, peça, né? E aí, todos eles agiram. Por exemplo, vou beber um copo d'água. Ó, ação. Qualquer um aí que tiver com sede, toma a ação de ir até ali o bebedouro e bebe água. É uma ação automática, né? E a fé no cristão, ela é gerada. E nós devemos gerar isso no automático. Deve ser natural essa atitude de ter fé, né? Decidir gerar a vida, decidir ter fé para ter alegria, decidir ter fé para ter esperança. Então, a fé é uma atitude, como eu falei, vá. Difícil, né? Difícil. Aí eu queria ler com os irmãos Hebreus. Eu sou apaixonada por Romanos, meu Deus, só porque Romanos é difícil. Hebreus 11:1. Todo mundo sabe de cor, né? Pronto? Todo mundo sabe de cor? Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. É uma descrição bem completa, né? É uma descrição bem completa. A fé
é algo que eu não estou vendo, é algo que eu espero. Em vários momentos da Bíblia, a gente vê pessoas exercitando a fé. Em vários momentos, a gente vê pessoas simplesmente decidindo usar a fé. E a gente lê a Bíblia dia após dia e não vê que ela é recheada de fé. Aqueles homens e todos os exemplos foram de pessoas que tomaram decisões e agiram confiando num Deus, confiando em algo que não estava ali. Simplesmente usaram atitude. Só que hoje, gente, um grande fator da nossa sociedade hoje é ser resiliente. Eu sou uma pessoa resiliente. Eu sou. É aquela pessoa que consegue se moldar e a pancada vem e ela fica meio baqueada ali e logo ela se amolda, né? A sociedade hoje nos ensina a lutar. É tudo tão difícil, é tudo tão complicado, as pessoas são complicadas, o trabalho é complicado, ficar em casa é complicado, sair é complicado. Meu Deus do céu, eu tenho que ir em tal lugar, você já vai. Eu tenho que ficar em tal lugar, você já fica. É muito complicado. Mas a sociedade nos ensina a nos adaptar a essas complicações. E a gente, pessoas maravilhosas, cristãos, esquecem de usar a fé e caminham dia após dia na própria força. Eu vou fazer isso e vai ser dessa maneira, e eu vou tirar 2 horas para isso, 3 horas para aquilo, 4 horas para aquilo, e no final, e tem que dar assim. Sabe, o nosso dia, ele inicia com um pensamento em Deus muito leve, e ali, acabou o dia. Nem lembramos de falar: Senhor, me cobre com teu sangue. Eu confio em Ti para abrir o caminho. Eu confio em Ti para me proteger no dia de hoje, para enviar os Teus anjos na minha frente, e a cada passo que eu der, eu tenho fé que o Senhor estará ali comigo. E isso você precisa ter no dia a dia. Em vez de confiar em si mesmo, pense. A fé é uma decisão, e eu vou decidir hoje caminhar por fé. E eu já falei várias e várias vezes aqui na igreja que essas atitudes se tornam hábitos. Normalmente, a gente usa a fé para quê? Uma pessoa está doente, né? As igrejas de Cristo têm esse hábito. A gente não tem o hábito de eu tenho fé que eu vou trocar de carro, eu tenho fé. Não, os nossos pensamentos, quando alguém pede uma oração que está doente, todo mundo ora com fé. A gente clama pelaquela vida e pede ao Senhor com fé para enviar os seus anjos. Mas a fé, ela é um hábito. Agir por fé tem que ser parte do seu dia a dia. Na Bíblia a gente vê várias e várias pessoas fazendo provas de fé. Eu vou colocar esse algodão aqui, se ele amanhecer molhado, ao contrário, seco, não garoar nele, eu vou. Aí depois de outra forma, se garoar. As pessoas agem por fé na Bíblia em vários e vários momentos. Como Hamilton pregou, Raabe não tinha razão nenhuma para fazer o que fez, e pela fé escondeu aqueles homens, providenciou a fuga deles, e pela fé ela falou: vocês vão cuidar de mim depois. Que garantia ela tinha?
Porque o povo cristão não aceitava a prostituição, e não aceita até hoje. Mas é um povo certo. E Raabe está na linhagem de Jesus. Pela fé, uma prostituta falou: eu vou providenciar sua fuga, mas vocês vão me proteger depois. Combinado? Combinado. E aí ela mudou de vida. É coisa para a gente falar assim: meu Deus, glória a Deus. É como se um assassino, um ladrão, uma pessoa totalmente perdida falasse: eu vou ter fé agora para trilhar neste rumo. Vocês vão me ajudar, vão cumprir. Cumprir com o quê? Cumprir ajudando, não falando mal, cumprir protegendo, ensinando, discipulando, estendendo a mão. Esses dias eu estava numa loja, já falei isso para vocês, comprando chocolate. Lá em Águas Lindas tem uma loja lá que vende muito chocolate, distribuidora de chocolate. E era por volta de 4 da tarde, 4, 5 horas, e a fila estava grande. Eu estranhei, porque eu nunca pego fila lá. E eu vi que umas 4 mulheres à minha frente estavam comprando pitulinhas. Águas Lindas é uma cidade formada por pessoas que vêm trabalhar em Brasília, diaristas, autônomos. E aí, por volta de 4 horas, eles vão chegando aos montes, que eles saem muito cedo, saem 4 da manhã e voltam mais ou menos esse horário. E ali eu vi aquela tristeza da pessoa não ter o raciocínio de procurar em Deus um socorro. E você vê que é uma pessoa boa, trabalhadora, uma mulher. Aí ela tem tanto problema que o que ela faz? Ela faz a diária, ela volta para casa, passa numa loja e compra um álcool. Eu acredito que ela ainda tem a capacidade de fazer uma janta, dar uma organizada em alguma coisa, e depois ela se dopa daquilo ali que vai aliviar. São pessoas maravilhosas que não estão exercendo a sua fé. Mas aí, para exercer a fé, a gente tem que seriamente tomar essa atitude. Eu queria que você pensasse, fechasse os seus olhos. Caleb? Hã? Fechasse os seus olhos, por favor. E pense numa área da sua vida que você confia apenas com a sua própria força. Seja escola, seja o trabalho, seja o cuidado com os filhos. Você gasta horas e horas estudando, compra livros. Como eu vou fazer com meu filho? Como eu vou forjar num adulto perfeito? Deus prepara o meu filho para ser uma pessoa que dê orgulho à sociedade. Na sua própria força. Cada um pensou nessa única área. Agora eu te faço um convite. Decida exercer a fé nessa área, seriamente. Mesmo que seja algo simples. Senhor, eu estudo matemática todos os dias, mas eu agora vou estudar matemática colocando a fé. Eu vou estudar confiando no teu milagre. E aí, continuando no que o Hamilton falou sobre aquelas pessoas da galeria da fé de Hebreus, eles prosseguiram. Então, a fé no cristão, ela nos leva a prosseguir. A fé é uma atitude, eu preciso ir, mas a fé eu tenho que prosseguir. Seja em qualquer circunstância. Se eu estou exercendo a minha fé hoje para conseguir
eu tenho algumas pessoas que a gente ora, o quê? 10, 20 anos? Quantos aqui já passaram passou o pensamento, eu não vou mais orar por fulano, parece que está piorando, né? A gente ora por uma pessoa e a fé é isso, é prosseguir, é crer no concreto, é crer que aquilo já é evidente, é acreditar que aquilo já é palpável. E nós devemos agir com estratégia. Já falei sobre isso aqui na igreja. Estratégia para quê, Keila? Estratégia utilizando a fé, porque as circunstâncias à nossa volta dizem que a gente não vai conseguir. Você está orando por uma pessoa e ela está piorando. A circunstância está dizendo que a sua oração não está tendo valor. Agora, isso é uma estratégia de Satanás. Oh, sério? E a nossa estratégia é lutar contra as forças do maligno. A nossa estratégia é agir. Nós somos sonhadores e sabemos aonde queremos chegar. Porque se a gente não tem um propósito de chegar nesse ponto, não adianta sair desse. Se você for utilizar a sua fé só até metade do caminho, no momento que Satanás começar a agir, começar a dizer que não vale a pena, que você não consegue aprender aquela matéria, que fulano não vai aceitar Jesus, que a sua doença não tem diagnóstico, que você não será um vencedor, que não vai conseguir terminar o que começou, você não chegará no seu propósito como cristão. E eu sei que cada um tem vários propósitos. Nós temos vários propósitos. Nós só não enumeramos ele, que é uma falha. Precisamos enumerar os nossos propósitos para a gente conseguir criar estratégias. Propósito A, B, C, D, em todas as áreas da nossa vida. Para conseguir chegar naquele propósito, você tem que saber o caminho que você está trilhando. Porque o inimigo de nossas almas quer nos transformar em robôs que fazem tudo ali, e não avançam. É muito bom para ele se o cristão não avançar, né? Então, para a gente avançar, a gente tem que prosseguir. Eu queria ler com os irmãos, precisa abrir não, que é um versículozinho de uma linha. 2 Coríntios 5, 7. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Gente, a Bíblia é linda. Você lê um versículo desse, você fala assim, meu Deus, que coisa linda. A fé não é o que vemos. É muito profundo. Isso aqui você pode escrever dias e dias para conseguir explicar isso aqui na sua vida, na minha vida, no mundo, na sociedade, na igreja, né? Ele é muito profundo. Continuando, como Hamilton falou lá na Galeria da Fé, muitos daquelas pessoas exerceram a fé para pedir proteção. A fé é ter proteção. Aí tem lá em Efésios 6,16 a armadura. E aí o 16 é tomando, Efésios 6,16, tomando sobretudo o escudo da fé. Eu só lembro dos meninos aqui da igreja. Eles têm, todos têm escudinho.
Espada e escudinho. Tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Que palavra maravilhosa! Você raciocinar que tem um escudo. Gente, não vamos pensar naquele escudo pequenininho que os meninos usam aqui na igreja, não, do Capitão América, redondinho. Vamos pensar naquele escudão dos filmes de batalha. Gente, tem uns filmes que eu assisto, eles pegam o escudo, eles põem assim, que chega cobre. É de baixo a cima. Não passa nenhuma flecha, nenhum dardo. Esse é o nosso escudo. Porque toda luta que você passa é espiritual. Uai, Keila. É. E a nossa fé é a proteção. A nossa fé é a proteção. Na prática, na interpretação simples, o que é a fé? Tá difícil no casamento? Escudo da fé. Tá difícil no trabalho? Escudo da fé. Tá difícil na igreja? Escudo da fé. Tá difícil, tá difícil, tá difícil. Ora, a fé é o escudo. Vamos ler de novo? Tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos do maligno. Tá difícil? Vista-se de fé. Precisamos nos vestir com o escudo da fé. Eu queria que você raciocinasse em que áreas você nunca usou o escudo da fé. Não, eu sou crente. É engraçado isso, né? Ser crente e não se revestir do escudo da fé. Você se sente protegido por si mesmo. Você entra no trabalho todos os dias, sai dia após dia, sem estar revestido com o escudo da fé. E aí qual a consequência disso? Não, é tranquilo. É tranquilo, mas você não avança. Lembra que nós falamos aqui atrás que fé é avançar, fé é atitude, fé é proteção. Então existem alguns locais que a gente vai e que a gente não exerce o escudo da fé, não se veste com essa roupa, né? É uma roupa. E eu queria também falar mais um tópico sobre fé. Fé é presente. Eu já passei por isso, então é uma coisa assim que dói. É uma coisa que dói. Você já passou por uma situação em que não conseguia confiar plenamente em Deus? Um momento tão difícil. Eu lembro quando a minha mãe e o meu pai assinaram para aquela ir para casa, falecer em casa, porque o hospital não podia fazer mais nada. E você assina, e você é um momento dificílimo, gente. E a gente tem fé que Deus pode curar. Só que aquilo ali abala. E eu passei por uma situação, estávamos orando pelo meu tio Irion, todos os irmãos sabem, e na mesma situação que a gente orou para Kellen, Deus curou a Kellen. E a gente ficou orando, esperando, e no momento que ele já estava partindo, logo na parte da manhã, uma pessoa falou para minha mãe assim: isso é culpa sua. Vocês aí tudo
Gente, a família só de crente. Vocês não estão sabendo exercitar a fé. Se vocês aí soubessem exercitar a fé, ele não estava partindo. Vocês não têm fé suficiente. É culpa sua. E naquele momento eu falei para minha mãe: mãe, não é. E a pessoa ainda falou pior. Ou é culpa sua ou é culpa dele. Com certeza esse homem fez algo de mal para estar falecendo de câncer. E a minha mãe tão abalada que estava, né? Aquilo ali te choca. Aí eu falei: mãe, não é. Sabe, tive aquela autoridade. O meu tio é uma pessoa maravilhosa, um cristão maravilhoso. E fui falando. E ela foi se acalmando. E a Bíblia fala que a fé é um presente de Deus. Basta a gente pedir. Só que, às vezes, a gente coloca a fé em algo que a gente está desejando. E não que Deus está desejando. A gente confia que Deus vai cuidar do jeito que a gente quer, da maneira que a gente está pensando. Mas a fé não muda Deus. Deus já tem os planos dele. A fé muda quem? Muda eu. Forja eu. Fortalece eu. Você pode falar isso? A fé é para mim. A fé não muda Deus. A fé muda a Keila. Eu exerço a fé para. Eu exerço a fé assim. Eu devo exercer a fé de tal maneira. Lá em Efésios 2, o versículo 8 fala assim: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. A fé, ela é um presente de Deus. Ela já vem, se você pedir. Aceitei Jesus, e aí eu posso exercitar a minha fé. Mas Deus tem um projeto para aquela pessoa, para aquela pessoa, para aquela pessoa. Vamos continuar, para a gente poder encerrar. Fé é certeza. Como eu sei que a minha fé está funcionando? Nossa, gente, quando eu era adolescente, eu era tão questionadora sobre os assuntos bíblicos, tão questionadora. Eu chegava ao ponto da minha mãe falar assim: para de pensar nesse assunto, porque eu ia fundo, sabe? Muitos adolescentes são assim, e aquilo abalava a minha fé, porque a gente não tem experiência, a gente tem questionamentos como adolescentes e não temos a experiência de vida, de fé em Deus, né? Então, como eu sei que a minha fé está funcionando? Hebreus 11:1 diz: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos. Simples. Hoje de manhã o sol nasceu? Alguém exercitou a fé para o sol nascer? É o que isso? Automático. Ninguém. A gente vê as nuvens pretas lá em casa. O Hamilton e o Caleb são as próprias jornalistas da meteorologia. Os dois sabem tudo sobre tempo. Aí eles olham, aí eles falam: vai chover, não vai chover. A chuva ia chover, mas agora já não vai mais, né? Por quê? Porque eles sabem, é automático, dá para ver.
Acontece, mesmo sem eu saber, sem eu programar, lutar, batalhar, amanhã o sol vai nascer. E aí, assim precisa ser a nossa fé em Deus. Fé é certeza. Certeza de quê? Ele cuida. Certeza de quê? Que Ele protege. Certeza que Ele provê. E ao invés de ficar questionando, a nossa pergunta é: estamos tendo certeza? Vamos tentar clarear isso. Em vez de questionar se um dia eu vou chegar no meu propósito, estando aqui, assim como o sol nasce, você tem a certeza. Eu oro pelos meus parentes desde os 12 anos, já falei isso para vocês. Eu tenho primos que eu nunca vi, primeiro, que eu nunca vi, porque minha família é muito grande. Nós conhecemos um primo meu, eu e o Hamilton, quero até voltar lá. Eu fiquei encantada, assim, eu já orava, já conhecia pelo Facebook, né? Mas eu não imaginava, conheci, acho que 3 recentemente, não imaginava quão tão gente boa eles são. Evangélicos, pastores. Eu falei, gente, a nossa família tem tanto pastor que a gente tem que fazer o encontro dos pastores da família, porque é pastor demais. Mas sabe como foi que a gente começou a orar, principalmente eu? Foi porque aos 12 anos de idade eu perdi uma prima que eu nunca nem tinha visto, bêbada, de madrugada. Ela foi atropelada, atravessando a BR. E nesse momento eu criei o propósito de, mesmo sem nunca ver, estar orando por essas pessoas que fazem parte do meu sangue. E sempre vejo no Facebook, tá a igreja tal, tá a igreja não sei aonde, abriu uma igreja, está pastoreando uma igreja, e aquilo me alegra tanto, porque não precisa ser eu ir lá levar a palavra. A minha parte é a certeza que a minha fé está funcionando. É só isso. A minha parte é a certeza de que eu estou confiando em Deus para aquela pessoa sair desse ponto e ir para esse ponto. Porque para mim não tem interesse qual faculdade o meu primo fez, do que ele vive, do que ele faz, qual faculdade as filhas dele estão fazendo. A minha única preocupação é se essa família vai chegar no céu. A nossa grande preocupação é se são pessoas que servem a Deus. Essa é a chave para você entender que você está exercendo a sua fé de maneira certa. É exercendo. É colocando aquilo e buscando e sempre pedindo e orando e crendo, né? Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam. Eu não preciso ver, não preciso ver, não preciso nem ir lá. Nós chegamos lá e no grupo de oração nosso aqui, nós oramos por esse meu primo. Eu coloquei por várias vezes. Eu sabia que ele era pastor, mas não sabia que era de uma igreja tão grande. E eu coloquei ele, porque ele... O que foi, gente? Um negócio tão simples que virou uma coisa tão séria. Agora eu não me recordo. Uma coisa muito simples que afetou a perna dele. E aí nós oramos, eu cheguei lá, ele está com a perna e estava mudando. Eu falei, vocês estão... O que está acontecendo aqui? Uma igreja enorme. Não, nós compramos nossa sede própria, estamos nos mudando para lá. Cheguei lá na hora da mudança. Uma coisa linda de se ver, andando,
porque não estava andando, era uma coisa muito séria na perna, deu aquela bactéria que vai comendo, né? E aí eu coloquei lá no grupo de oração, nós oramos, o Senhor Deus teve misericórdia e foi possível, os médicos tiraram um grande pedaço da perna e do osso, mas aí já está resolvido. Essa semana eu vou ver como é que ele está, perguntar. E aí, gente, para encerrar, eu queria ensinar para vocês o pulo do gato. Dizem que o gato sempre pula certo, né? Logo, a fé vem pelo ouvir. Ouvir a palavra de Deus. Pronto. Mas aí, a nossa semana é muito confusa, é uma correria. Como vocês vão colocar fé em mim se não me conhecem? Eu coloco fé, assim, nas pessoas que eu conheço. Nós já conversamos aqui várias vezes que você é conhecido pelo que você faz. Não pela, né? Se você é uma pessoa que sempre pisa na bola, faz bananada, você vai ser conhecido por isso. Agora, nós temos o nosso manual. Se eu não conheço esse manual, como eu vou ter fé em Deus? Se eu não entendo o que Deus faz, como eu vou ter fé em Deus? O Hamilton estava falando esses dias, acho que foi na oração, que as pessoas brigam por um versículo, uma tarja de um versículo. E nós temos toda a Bíblia aqui, e nós temos o Google, que a gente coloca lá, ouvir capítulo tal, ou aplicativos, e você pode estar cozinhando e estar ouvindo a Bíblia. Gente, pode estar fazendo o que for e estar ouvindo a Bíblia. Deixa eu ler o versículo para vocês. Assim, Romanos 10, 17. Assim, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Cristo. A minha fé virá por eu ouvir. E eu ouvindo, fazendo comida ouvindo, dirigindo ouvindo, seja um versículo, seja provérbios, seja salmos, seja a genealogia, eu coloco para ouvir, e às vezes entra naquelas partes assim, bem, né, longas de genealogia, aí eu, porque o tomate, aí, opa, esse aqui eu não ouvi nada, aí eu volto para poder ouvir, porque a nossa mente é assim mesmo, né? Quando dificulta, a gente dá umas viajadas, volta e ouve de novo. Ouvindo a palavra de Deus, a nossa fé não vai desanimar, porque no momento da angústia, eu já falei isso para vocês, no momento que eu estou passando dificuldade, o meu cérebro, ele vem um versículo certinho, pá, 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 sequência. Por quê? Porque eu já ouvi muito, está aqui, ó, viu, jovens? Está na caixola. E aí você passa pela dificuldade, aí vem o versículo certinho, que te traz o consolo, que te dá a energia, que te dá a força para não desanimar. Porque não é uma fonte duvidosa, é a fonte certa. Lembre-se o tempo todo, ter fé é uma ação. E quem deve agir? Vamos. Quem deve agir? Você. E ter fé é também uma ação. Quem deve se mover rumo à fé? Você. Eu já preguei aqui sobre sonhos e eu incentivei vocês a escrever os sonhos, porque se a gente não escrever, a gente esquece, altera, joga para frente. Às vezes um sonho bobo de plantar uma rosa,
a gente não faz, né? Não, vou cultivar plantinhas. Passa 1, 2, 3, 10 anos, você não plantou nem uma plantinha. Eu tenho umas plantinhas bem bonitinhas aqui, ó, eu vou ter umas plantinhas. Por quê? Porque a gente não age, né? Então a fé, para não desanimar, a gente precisa desses 3 pontinhos aqui. Foi só sobre isso que eu falei. Não dar ouvido a fontes duvidosas. Que o nosso pulo do gato é ouvir a palavra de Deus. Lembrar o tempo todo de acreditar, porque a fé é ação e quem deve agir é você. E mover-se rumo à sua fé. Eu queria terminar lendo com os irmãos um versículo. Ele é um pouquinho grande, mas eu vou ler, tá? Para vocês pensarem durante a semana, que isso aqui é bem complicado. Vou deixar uma coisa bem complicada para vocês. Tiago 2, 17 e 18. Portanto, a fé é assim. 2 pontos. Se não vier acompanhada de ações, é coisa morta. Mas alguém poderá dizer, você tem fé e eu tenho ações. E eu respondo, então me mostre como é possível ter fé sem que ela seja acompanhada de ações. E eu vou lhe mostrar a minha fé por meio das minhas ações. É bem complicado isso. Mas a nossa fé precisa ser exercida. Seja da maneira que você quiser. A gente veio conversando no carro, que cada um aprende de uma forma. Eu não aprendo como o Hamilton. O Hamilton aprende de uma forma e eu aprendo de outra. Não adianta ele vir e me falar assim, é assim que você vai raciocinar para chegar nesse ponto. Não, eu vou assim, ó. Dou uma voltona, tudo mesmo é complicado. O Hamilton, ele vai aqui na linha reta, ele chega aqui. Eu dou uma volta, aí eu chego aqui. Mas é assim que eu sou. Não tem como. Dentro do carro, o Caleb falou assim, ele falou assim, a gente podia almoçar em tal lugar. Eu falei, não, filho, aí é muito caro. Para entrar, eles cobram R$40. Para você entrar, você paga R$40. Você faz escolher o prato de comida, então. Aí o Caleb, então nós 4 aqui vai dar 160. Pronto, aí já deu a confusão dentro do carro. Porque eu raciocino 160 da seguinte maneira. 4 vezes 4, 16, aí eu jogo um zerinho. É assim que eu calculo. O Caleb calcula 80 mais 80. O Hamilton calcula 4 vezes 40. E nós entramos numa briga, assim, discutindo. Mas cada um chegou aonde? Na mesma ação. Tivemos a mesma fé, entendemos no ponto. Então, cada um tem a sua maneira de exercer a fé. Se você vai ouvir a Bíblia no carro, ouça a Bíblia no carro. Se você vai sentar, ajoelhar, pôr-se ali e ler a Bíblia, é da sua forma. Porque antigamente era assim, a gente lia praticamente a Bíblia de joelho, né? Hoje, ouve no carro, ouve sentado, põe fone de ouvido ligado no Wi-Fi, está tudo tão fácil. Então, assim, cada um tem a sua maneira. Porém, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. A fé é uma ação. E a sua fé não é motivada pelo que os outros dizem. A sua fé é você que vai gerar. É você que vai alimentar. Amém?